Oi pessoal, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio. Senta que lá vem a história. Hoje nós vamos abordar uma doença extremamente devastadora. Nós vamos falar da varíola. A varíola, hoje ela é considerada erradicada, né? Na verdade, ela foi erradicada já na década de 80. Mas foi uma doença que devastou muito a população mundial. Ela chegou a matar 300 milhões de pessoas somente no século XX. E foi, assim, bastante interessante o processo de descoberta da vacina dela, né? E foi totalmente efetiva a ação, porque foi uma ação mundial. Todos os países se uniram para extinguir essa doença. Que hoje, infelizmente, nós só temos amostras guardadas com um grande risco de arma biológica, né? Mas a doença em si, ela não existe mais. Então, vamos lá um pouquinho para a história. Então, em 1796, um cientista meio maluco, né? Na verdade, eu acho que todo cientista, ele é meio maluco, tem que ser para descobrir certas coisas, né? Então, ele se chamava Edward Jenner. Ele estudava várias outras coisas, né? E fazia várias descobertas, mas a que mais marcou a história dele, né? E o trabalho e a trajetória foi a descoberta da vacina da varíola. Porque ele ficou sabendo que as pessoas que trabalhavam no campo, que lidavam com o gado, e principalmente as mulheres que ordenhavam as vacas, que tinham lesões nas tetas, as vacas elas contraíam a varíola bovina, e aí tinham as lesões nas tetas, que são as lesões parecidas com a lesão da varíola humana, né? Então, aquelas lesões, elas tinham pus, e ele ficou sabendo que essas mulheres que lidavam, né, com essa ordenha, elas não desenvolviam a varíola. E aí ele foi estudar aquilo, né, foi entender aquele processo. Então, o que ele fez? Ele pegou uma criança de 8 anos, causou algumas lesões superficiais, uns arranhões, né, na pele desse menino de 8 anos, e ele foi lá e pegou aquele pus da lesão e passou da teta da vaca, né, que ele pôs a teta da vaca que estava naquelas lesões e passou nos arranhões do braço da criança. E aí deu-se um tempo, passaram-se algum tempo, ele pegou essa mesma criança e expôs ao pus da lesão da varíola humana. Pegou um homem contaminado com a varíola, aquelas lesões da varíola que saíam pus, ele pegou aquele pus e passou nessa criança. E a criança não adoeceu. E aí ele descobriu, né, descobriu a pólvora, né? Descobriu aí a vacina da varíola, porque as pessoas que se expunham a vacina, a varíola bovina, não desenvolvia a varíola humana. E só que os cientistas, eles não aceitaram muito, porque achou assim, muito empírico, né? E tinha sido um único caso. E aí ele começou então a injetar isso nas crianças. Pegava essas crianças, não sei quem são essas crianças, se existia, acho que naquela época nem existia isso de ter autorização, enfim. E aí tudo em nome da ciência, né? Aí ele foi e fez esse teste em várias crianças, inclusive no filho dele. Ele usou essa mesma estratégia, essa mesma técnica, né, no filho. E aí sim, depois de ter várias comprovações, a sociedade acadêmica aceitou, né, a ideia dele, a descoberta dele como a vacina para a varíola. E isso foi assim de extrema importância para a erradicação da doença, né? Então, em 1967, iniciou a vacinação aqui no Brasil. E o último caso que nós tivemos foi em 1971. Em 1980, a doença foi erradicada no mundo. Então, olha que importante, né? Todo esse processo. Processo de vacinação, processo de descoberta, de observação.
E os resultados, né? Resultados, assim, maravilhosos. É uma doença extremamente devastadora. O índice de morte é muito alto, né? Então, a descoberta dele foi incrível. É interessante que, mais ou menos lá no século X, os chineses, né, já na China, já praticavam uma técnica meio naturalista, assim, né? Eles pegavam as cascas das feridas, né? Das lesões por varíola, e eles amassavam, eles trituravam e faziam pó, e aí eles sopravam no rosto das pessoas, e a pessoa inalava aquele pó, absorvia pela pele, e as pessoas se imunizavam, né, de uma certa forma. Então, assim, os chineses já saíram na frente com essa questão da vacina, mas não foi algo que foi cientificamente, né, comprovado e levado adiante. E aí depois, então, só lá em 1796, se eu não me engano, que esse cientista conseguiu fazer esse experimento e chegar, né, a essa descoberta incrível, né? E hoje a gente tem 2 centros de estudos, né, que mantêm amostras desse vírus, que é os Estados Unidos e a Rússia. E muito se temem, né, por essas amostras virarem arma biológica, porque as pessoas mais novas não têm imunização, né, pararam-se de vacinar desde a erradicação em 1980, porque a doença já tinha sido erradicada no mundo inteiro, pararam-se de vacinar contra a varíola. Então, os mais antigos, eu tenho a vacina, as pessoas né, entre 40 até 1980, eu acredito que um pouco mais que isso, quem nasceu, vai ter a marquinha, né, da vacina da varíola, mas fora isso, os mais novos realmente não têm. Então, para você ver o quanto é importante se observar, né, e ser corajoso, né, ser ousado, e olha quantas vidas foram poupadas, né, pelo conhecimento e pela ousadia desse homem. É isso aí. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado e eu volto num outro momento com mais Senta que lá vem a história.